Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, damos início a esse culto. Que a tua presença, meu Pai, seja o primeiro lugar nesse lugar. Aleluia! Que o Senhor venha, meu Pai, visitar cada coração nessa noite, meu Pai. Que a tua palavra, meu Pai, desça nesse culto, meu Pai, e vai de encontro a cada coração. Não o que nós queremos ouvir, meu Pai, mas o que o Senhor tem para falar conosco, meu Pai. Então abençoa esse culto, abençoa cada pessoa que se propôs estar aqui nessa noite, meu Pai. Abençoa a pastora, meu Pai. Abençoa a pregadora da noite, meu Pai. Todos os membros, os que estão para chegar, meu Deus. Que o Senhor acompanhe eles até aqui, meu Pai. Livrando de todo mal, meu Pai. Que cheguem aqui em perfeita condição. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Te entregamos tudo nesse culto em tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, meu Pai. Limpa nossos corações, meu Pai. Nossas vidas eu coloco em tuas mãos, Senhor. E que esse culto seja uma bênção para a honra e glória do teu santo nome. Ministério de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Saudamos a igreja, com o Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Essa noite de adoração ao Rei dos Reis. Vamos adorar o nome do Senhor com o nosso coração, com o nosso melhor. Clamar pela presença do Senhor nessa noite, que nós somos dependentes dEle. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano
lágrimas. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está aqui e Ele está ouvindo o teu coração nessa noite. Descansa em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só. Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho
pastora Ana. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu vou estar deixando aqui, brevemente, lá em Salmos 19. Deixa eu abrir aqui, porque eu falei, hoje eu vou só... Glórias a Deus. Aleluia. Salmos 19 vai dizer assim para nós: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Essa palavra, ela falou muito comigo, porque essa palavra de Deus, para nós nessa noite, eu vejo que a luz, Deus falando conosco todo o tempo. Se clamar a mim, eu estarei dando sinais. E hoje, quando eu estava vindo para cá, eu falei assim: Deus, eu estou indo para a tua casa, mas qual é o sinal? Qual é o caminho que o Senhor quer me mostrar? E aí o Senhor mostrou que Ele está comigo aonde quer que eu vá. Glórias a Deus. E eu creio que assim com todos nós que estamos aqui nessa noite, cada um de nós tivemos a nossa dificuldade hoje para estar aqui na casa do Senhor. Porque não é fácil servir a Deus de verdade. Mas o Senhor está conosco em todo o tempo. Amém? Assim, sem mais delongas, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. E as palmas eu ouço. Oportunidade de pedir a glória. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Rei dos reis. Eu cumprimento a maravilha, a paz de Jesus, amém, igreja? Amém. Feliz, né? Mais um sábado, onde o Senhor preparou para nós estar, né? O melhor que nós devemos estar Glória! é na casa do Senhor, né? Poderíamos estar agora na pizzaria, de estar em casa vendo televisão, mas nós preferimos estar aqui na casa do Senhor. Né? Se o Senhor viesse agora, eu creio que nós estaremos felizes. Amém? Para a breve meditação rápida, igreja. Glórias a Deus. Aleluia. Deixar uma palavra para a igreja que se encontra em 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. O 3 e o 4 e o 5, amém? 1 João capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Amém, igreja? Oh Deus maravilhoso, irmãos. O grandão da Galileia está aqui. Aleluia! A presença de Deus ela está neste lugar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Exaltado e engrandecido é o teu nome, mestre. A palavra de Deus diz, o 3, irmão, porque este é o amor de Deus, que guardemos aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O 4, porque todos o que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O 5, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém, igreja? Glória a Deus. Dentro dessa palavra que é a fé em Cristo, eu tenho uma passagem que ela é rápida, ela é muito bonita, que fala sobre Daniel na cova dos leões, fala de Mesaque, Sadraque e Abednego, quando foi jogado na cova, foi jogado na fornalha de fogo. Daniel
em cima de um decreto, ele não deixou de adorar a Deus por causa de um decreto que não podia ali falar nada, não podia orar, não podia fazer nada. Tinha que ficar o tempo que ali aqueles homens pediram, que eles queriam, fazer com Daniel, porque eles sabiam que Daniel era um homem de oração. Mas eles queriam parar Daniel. E a forma de parar Daniel era não deixando orar por vários meses. Mesaque, Sadraque e Abednego é uma passagem muito linda, onde que fala sobre a fé. Isso tudo é sobre a fé. Quando você tem fé, com a palavra de Deus, com os seus mandamentos, amor à obra de Deus, amor que o Deus pode fazer na minha e na tua vida, é assim. Mesaque, Sadraque e Abednego dentro de um decreto que estava ali, que não podia, ajoelhar, tinha que ajoelhar sobre aquela estatueta que estavam ali, mas eles confiando num Deus maravilhoso, esse Deus que está aqui nessa noite, ele na confiança desse Deus, ele não se curvou diante daquelas estatuetas. Preferiram ser jogado numa fornalha de fogo do que curvar com a estatueta que não era o Deus que ele servia. Então, para nós essa noite, acabando que não sou eu o pregador, parece tantas as coisas na nossa vida que às vezes nós deixamos de adorar a Deus, de fazer o que Deus quer, mas vamos fazer a vontade do mundo, o que o inimigo quer que a gente façamos. Glória, é verdade. Às vezes o inimigo põe cada prato para nós, que nós deixamos de confiar no Senhor, no que Deus pode fazer para comer os pratos que o inimigo está dando para nós, que é o mundo. Mas eles não, esses três homens não. Eles viram aquilo, olharam a circunstância, mas creram no Deus, esse Deus que eu estou falando que está aqui, esse Deus que nós viemos buscar essa noite, esse Deus que Ele pode todas as coisas na vida daquele que nele crê. Aleluia. É esse Deus que eu estou falando, o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, o Deus de Daniel, que não deixou de adorar a Deus por causa de decreto nenhum. Ele continuou adorando e foi jogado na cova dos leões. E nós hoje, nesse mundo, nós já estamos já na cova. Nós já estamos na fornalha. Mas nós temos que crer que esse Deus que está aqui nessa noite, esse Deus que salva, esse Deus que cura, esse Deus que liberta, que está aqui. Nós não viemos aqui à toa. Não entramos para dentro dessa igreja para orar a veste de ninguém. Eu creio que todos entrou aqui, principalmente para buscar a tua salvação, que está nesse Deus. Aleluia. Se você está enfermo, se você está com algo na tua vida, teu casamento acabado, o marido não quer mais nada, os filhos na droga, esse Deus que está aqui nessa noite, Ele pode ir lá e fazer o que ninguém pode fazer, só Ele pode. Então você veio no lugar certo. Eu sempre falo que aqui é o hospital do Senhor. Aqui, se você entrar com fé, você sai curado. Você entra em enfermidade, você sai curado. Aqui, você sai daqui, você chega em casa, está tudo de outra maneira, porque Deus está lá. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Então é essa a palavra. Esse Deus de Mesaque, Abednego, esse Deus, o quarto homem que estava na fornalha, aquele homem que chegou lá, gritou Daniel, o rei gritou Daniel, Daniel está longe, deitado com leões, porque Deus está com Daniel. Deus está com Mesaque, Sadraque e Abednego, e Ele está aqui nessa noite. Aleluia. E eu faço como João e Pedro, eu apresento esse Deus para você. É verdade, aleluia. Só crê quem quer, só segue Ele quem quer. Nada é com violência, não. Só segue Ele quem tem fé nele e sabe que Ele pode fazer todas as coisas na vida daquele que nele crê. Amém, igreja? Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Uma oportunidade para o nosso irmão aqui, que eu não sei o nome dele. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, cumprimento com a paz de Jesus, amém? Amém. Glória A a Deus. gente vai um pouquinho? Pode ser. A gente vem pensando as coisas da Bíblia, de Deus, até porque o momento é propício, né? Quando a gente vem na casa de Deus, nada mais óbvio que nós pensamos nas coisas de Deus. E eu já fui dar tomar banho, ainda convidei minha esposa para vir, ela não quis, falei, eu vou.
Aí eu estava pensando sobre Bartimeu. É Deus. Esse nome significa filho de Timeu, Bartimeu. Conta a história que esse rapaz era filho de um general. Na ocupação do Império Romano, ele se opôs às maldades. Eles eram muito cruéis. Quando eles invadiam, eles pegavam as melhores casas, os melhores sítios, eles tomavam o que eles queriam, porque eles dominavam. E o pai desse rapaz, por ser da parte do exército, se opôs e foi morto. E quando Roma encontrava alguém valente, muito valente, o que eles faziam com os descendentes homens? Furavam os olhos. Jericó era sinônimo de lugar onde as barreiras caem, porque a muralha foi derrubada. E não foi qualquer muralha. Se você pegar uma caixa de fósforo e colocar em pé assim, ela tomba fácil. Se colocar assim, ela tomba fácil. Se você puser assim, ela tomba? Não. Porque ela é muito mais larga do que alta. Igual a Bíblia está aqui, não tem como ela tombar. Ela tomba assim, mas assim, não tem como ela tombar de novo. A muralha era isso. Tinha rua e tinha casa em cima. Como é que tumba isso? Não só era muito alto, quanto era muito mais larga. Mas tombou. O rei Davi falou assim, olha, fui moço, não sei se foi ele, foi Salomão. Os irmãos me perdoem o lapso de memória. Fui moço, hoje sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas esse menino era filho de um homem justo, estava mendigando. Eu aprendi algo essa semana. Todas assim, eu fui doido para aprender as coisas. Não sei porquê. É um troço que fica dentro da gente, sabe? Glória a O Deus. Espírito Santo vai movendo e cada um tem um chamado. E o meu parece que é nessa área, mais nessa área. Eu conversando com um varão, de caminhando, ele falou assim, olha, quando o juízo vier, os ímpios vão para o inferno. Deus não quer que eles vão para o inferno. Deus vai fazer isso contra a sua própria vontade, por causa da justiça. Deus quer que todos venham à salvação. O que eu quero ensinar para vocês hoje? Se você se tornar alvo da justiça de Deus, Deus faz até sem querer. Porque Bartimeu era filho de uma pessoa justa. E o próprio Deus disse que o salmista falou assim, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar. Ou o que Bartimeu fazia com os olhos curados? Ele não pediu para ter visão, ele pediu para ter vista, ter os globos oculares novamente, porque ele tinha perdido. Eles enfiavam um ferro quente, furavam e queimavam ao mesmo tempo, para não ter recuperação, porque eu tenho a vista. Se nós, tem gente que fala assim, se Deus quiser curar, Deus cura. Está tomando muito tempo, irmão? Pula essa parte, né? Se Deus quiser curar, Ele não. Faça a sua necessidade se tornar justa, porque Deus é Deus de Aleluia, justiça. Jesus não poderia passar por aquele jovem sem tê-lo curado. Entenda isso. Isso é uma chave de vitória. Não tem como negar, isso é Bíblia. Eu tenho que ver se Deus quer. Se não quiser, a justiça dele quer. Porque a justiça de Deus faz parte dos atributos notáveis do Senhor, do caráter dele. Eu estou sentindo Deus na casa. Glórias a Deus. Aleluia. E Deus não pode negar a si mesmo. A gente tem que buscar sabedoria em Deus. O Senhor, eu estou com esse problema e foi uma legalidade que causou. Não é errado a gente fazer isso, não. Não é errado a gente buscar bênção, não. Aleluia. Alguma coisa errada que nós fizemos, que o inimigo achou uma brecha e entrou. Como que eu torno esse negócio alvo da tua justiça? Aleluia, Jesus. Eita! Aleluia. É desse jeito, irmão. Deus não quer nem saber, Ele vai fazer. A verdade é essa. Agradeço a oportunidade, Deus abençoe a igreja de nome de Jesus. Glória.
Amém, aleluia. É uma oportunidade, Tandy. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória Amém. Glórias a Deus. Quero saudades dos irmãos capazes de Senhor Jesus. Amém. Como é bom estar na casa do Senhor, né, irmãos? Aprendendo mais um pouquinho, né, meu irmão? Aprendi mais um pouquinho nessa noite, né? Está deixando a meditação da igreja no livro de Mateus, capítulo 11. Assim diz o Senhor Jesus: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Também vou usar aqui, irmão, para deixar minha vida aqui. Aleluia. Vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer muito, que é adorar o Senhor louvando o hino da harpa. Glória. Amém? Número 15, irmão. Número 15 da harpa cristã. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu creio tanto, irmãos, que isso é um particular meu com o Senhor Jesus, que quando eu estou louvando o hino da harpa, eu creio que o Senhor pode operar milagres, liberar cura, né? E então não vou deixar de fazer isso. É o 15. Não precisa não, só a letra só. Não sai de playback não. Glórias a Deus. 15. Glórias a Deus. Quem trouxe sua harpa também quiser acompanhar na Bíblia também? Amém? Eles não ajudam, mas a gente não pode perder o costume da Bíblia, né? De praticar, né? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Glória a Deus. Santo. Glórias a Deus. Fazer uma oração que o irmão acha lá. Oh, aleluia. Todo-poderoso Deus e eterno Pai, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Aleluia. Senhor, mais uma vez estamos na tua casa, meu Pai. Em forma de gratidão, meu Pai, estamos aqui, Pai. Por mais que nós fazemos, Senhor, ainda é pouco. Aleluia. O Senhor tem feito por nós, Pai. Glória a Deus. Neste momento, Senhor, estamos adorando, Senhor, que o Senhor receba essa adoração, Pai. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, meu Pai, não a nossa, meu Pai. Mesmo sem entender, meu Pai, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos, a maioria tem harpa, achou? Glórias a Deus. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador.
Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, né? É motivo de muita alegria. Alegria essa porque o Senhor nos deu essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui mais uma vez, né? Para glorificar, exaltar o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória, né? Todo louvor. É motivo de muita alegria mesmo. Eu me encontro muito alegre por essa oportunidade que Deus nos deu a nós. Amém? Aleluia. Quero deixar para a igreja, para a meditação, 2 versículos do Salmo número 40. O primeiro e o segundo verso. Salmo 40. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 40, verso 1 e o 2. Todos acharam? A palavra só está dizendo assim: esperei com confiança pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Verso 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me aos pés sobre a rocha e me firmou os passos. Amém? A palavra do Senhor está dizendo aqui, né? No verso 1, está dizendo para nós: esperei com paciência no Senhor. Nós temos que esperar com paciência no Senhor, né? Nós temos que fazer a nossa parte, esperar com fé no Senhor. Paciência não é deitar e ficar, esperar cair do céu. Nós temos que ter paciência, nós temos que fazer a nossa parte, né? Que é buscar o Senhor, clamar o nome dEle e fazer a vontade dEle. No verso 2, a palavra está dizendo assim: tirou-me de um poço, a perdição, né? Muitos daqui, como eu, não nasci no berço de ouro, no berço do evangelho, né? Perdão. A gente estava no mundo e o Senhor nos resgatou. Então, a palavra está dizendo aqui: me tirou-me de um poço, né, da perdição, de um tremendal de lama, colocou os pés sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos que estar firmes na rocha. Nós temos que estar com a nossa fé no Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, né? E continuando aqui, e me firmou os passos. Quer dizer, nós temos que estar firme na rocha, estar firme na presença do Senhor, porque o segredo do cristão para a nossa salvação é a nossa perseverança. Nós não podemos parar, temos que perseverar. As lutas é inevitável, as lutas ela vem, as provas, mas a palavra de Deus nos diz que na Bíblia fala que no mundo nós temos aflição, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo, nós também iríamos vencer, mas no nome de Jesus. Mas as lutas elas vêm para todos, o cristão, o não cristão, o ímpio, mas nós temos que estar firmes na rocha de Jesus. Estando firmes na rocha, certamente nós vamos ter vitória, e a nossa maior vitória é a nossa salvação. Amém? Que o Senhor vem nos guardar, nos proteger, nos dar força para que nós possamos ter que estar firmes na presença dEle. A Senhora agradece a oportunidade e que a igreja está ali, faz palmas para o Senhor Jesus Cristo. Ministério de louvor. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia. Ele está aqui, Ele quer receber a nossa adoração mais uma vez. Glória, aleluia. A glória dele, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Seja agradecido, Senhor. Oh, Espírito Santo, manifesta mesmo neste lugar, Senhor. Que nós estamos aqui para te adorar, Pai. É para honrar o teu nome, Senhor. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento.
Senhor com muito louvor. Aleluia. Bem, vou deixar só uma palavrinha aqui, devocional, né? Que a pregadora está aqui, já sentada no público. E eu creio que Deus já revelou para ela a palavra. Mas nós vamos meditar um pouquinho aqui, porque palavra ela cura, palavra liberta, palavra salva, palavra edifica, palavra sara, palavra levanta, palavra Glórias a Deus. Aqui diz Juízes 6. Engraçado que desde lá de casa o Senhor estava mandando a gente vai ler um pedacinho desse Juízes 6:1, depois vão ler pedacinho do Juízes 6:10, amém? 6:1. Põe lá para mim, Renan. Porém, os filhos de Israel fizeram o quê? O que era? Mal do Senhor. E o Senhor o deu nas mãos 7 anos. 7 anos. Aqui a palavra nos revela que os filhos de Israel, os israelitas, fizeram o que era mal. Meu irmão Jonas pregou sobre ele. E Deus veio lá de casa, estava falando para mim, falar um pouquinho dessa palavra. Irmão, os filhos de Israel fizeram o que era o quê? Aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos de quem? Por quantos anos? 7 anos. Então, às vezes, irmão, a gente perde a bênção por distração nossa, por corrupção, pelo pecado. A bênção, às vezes, está na nossa mão. Deus está com a bandeja aqui, ó. Aí, por um vacilo, Deus pega a bênção. E transforma e transmite a sua bênção a outro. Cuidado para não perder a sua bênção. Os filhos de Israel foi levado, Deus entregou ele, foi Deus que entregou eles na mão dos medianitas. Não foi os medianitas que vieram, porque o diabo, irmão, como eu sempre tenho falado na igreja, o diabo não toca em nós. Ele não tem autoridade para isso. Quando você é coberto com o sangue do Cordeiro, o diabo não te toca. Ele tocou na propriedade de Jó, nos filhos de Jó, porque Deus tinha propósito para testar a fidelidade do teu servo. Às vezes Deus permite para ver até onde vai a nossa fidelidade, até onde vai a nossa obediência. Aí Deus permite as batalhas, as lutas, mas infelizmente, irmão, que a primeira guerra, as pessoas recuam, vai para a caverna, vai para as covas. E cova não é a sua morada. Você vê que os israelitas, eles fizeram covas para proteger dos medianitas. Eles se esconderam. Deus não levantou nós para nós ficar escondido. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Uma vez o Senhor te iluminando, você não pode ficar escondido, você tem que ficar em lugar elevado para que todos olhem para você e vejam a glória de Deus, a presença de Deus na tua vida. A presença de Deus é maior do que a fúria, do que o levante, do que a perseguição. Irmão, a presença
Aleluia. Muitos profetas aí escondidos em caverna. Muitos fazendo cisterna para se esconder. Mas Deus não quer que nós fiquemos escondidos. Porque para isso essa igreja é luz do mundo. O que a luz faz? A luz resplandece nas trevas. Aonde a luz chega, as trevas não têm autoridade. As trevas têm que bater em retirada. Mas você tem que ser valente. Deus não chama covarde, medroso para o seu exército. Deus chama valente, guerreiro. E você é um valente. Você tem patente no peito. Você tem a armadura de Deus. E você não está sozinho. Você tem a presença de Deus que te fará conquistar. Passa aí, 10. Deus maravilhoso. Hoje disse, eu sou 10, 9, 6, 9. Vamos lá, quando Deus fala com o Gideão. Glórias a Deus. Por que você está com medo? Deus está falando com você todo instante. Eita. Às vezes Deus fala, eu quero. Senhor, não quero. Deixa eu confirmar aqui na minha Bíblia onde está. Glórias a Deus. Às vezes eu faço igual o pastor Jonas. Eu me perco um pouquinho. 6:10. E o anjo do Senhor fala com quem? Hein? 6:10. Juízes 6:10. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo. É isso aí, Ana? É Juízes 6:10. Não é, tá diferente aqui, ó. O anjo do Senhor fala com Gideão. Vê aí na sua Bíblia. Abre aí. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Põe o 6. 6:11. 6:11. Passa esse pedacinho aí que está diferente. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joabe, Bizeta, e Gideão, seu filho, estava fazendo o quê, irmão? Malhando o trigo com malhar. Para o São Eduardo dos Mídias. Eita glória. O que Aleluia. Gideão estava fazendo? Aleluia. Estava escondido? Não. Malhando. Glória a Deus. Deus te chama a malhar trigo na casa dele. Mas, pastor, a quantidade que eu tenho na mão não é o suficiente, mas é para o milagre de Deus Glória a Deus. acontecer na tua vida. Glórias a Deus. Santo e poderoso. Rei dos reis. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse. O que o anjo do Senhor disse? O Senhor hoje você está malhando trigo aqui. Você poderia estar em tanto lugar, como já foi falado, nas praças, no shopping, mas você está malhando trigo. Glórias a Deus. E o Senhor visita a igreja, o Senhor visita esse lugar, o Senhor visita a minha vida e a sua, para falar: o Senhor é contigo, o Senhor é convosco, varão valoroso. Você às vezes não tem valor para o homem olha para você e não dá nada por você, mas você tem valor para mim, você é valoroso, você tem valor para mim, aleluia! Glória, glória. E Gideão começou a questionar com Deus: ai, Senhor, se o Senhor é comigo, não é, Eduardo? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? Por que essa dificuldade?
Muitas das vezes, Deus permite a dificuldade para ver a nossa reação. Eu creio. Porque a porta é estreita. A porta do Senhor não é larga, irmão, é estreita. É renúncia, é obediência. Não pensa que as coisas do Senhor vai ser fácil, mas as coisas do mundo lá fora também não é fácil, não. O diabo pode trazer oferta, mas é para morte e destruição. Mas Jesus faz você passar por dificuldade, mas é para a sua transformação, para a sua cura e para a sua edificação. Aleluia! Entendeu? Glória, glória! Rapidinho, irmão. Agora me espera. Glórias a Deus. Aleluia. Gideão, Deus falou com ele com 5 palavras. O Senhor é contigo. Eu creio, Jesus. Quantas palavras? O Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia! E quantas palavras Gideão questionou com o anjo? Ai, Senhor, mas o Senhor é comigo. Por que eu estou vivendo isso? Por que essa situação? Por que... Isso mostra o coração dele aflito, angustiado. Desse jeito. Se o Senhor for comigo mesmo, então me dá um sinal, igual a Ana pediu. Pastora Ana. Deus dá sinal comigo. Quantas vezes nós vamos querer sinal? Senhor, se o Senhor for comigo mesmo. Meu Deus. Se o Senhor quer que eu faça isso mesmo. Se o Senhor for na minha frente mesmo, vai passar um carro branco, um carro amarelo. O Senhor falou assim: olha para o céu que eu vou fazer as estrelas cair e vou mostrar os astros se movimentar. Esse é o sinal que eu vou te dar, porque a terra tem que me obedecer. O céu está na minha mão e eu só sou meu glória na terra. Quem pode pedir o que eu tenho na tua vida? O que eu tenho sempre virá. Aplauda a Deus. Aleluia, Jesus. Não, que às vezes nós passamos por dificuldade porque fazemos o que é mal. Não queremos obedecer, não queremos fazer o que Deus quer. O apóstolo Paulo dizia: o que é para mim fazer, eu não faço, o que não é, está sempre diante de mim. É tão difícil obedecer a Deus, mas obedecer a nossa carne é tão fácil. Mas no meio dessa dificuldade, presta atenção, é Deus revelando para nós. Cada um de nós está vivendo uma dificuldade. No meio dessa turbulência, Deus manda o anjo dele aqui na igreja. Aleluia. Sabe para quê? Para falar que Ele é conosco. Aleluia! Glória, glória, aleluia! Exaltado é o valor. Você não está sozinho, Inês. Eu não estou sozinho. Você não está sozinha, Juliana. Deus desceu um anjo aqui. Você não pode ver ele com os olhos naturais, mas você pode sentir que o anjo do Senhor está aqui pela presença dele. Por ele. Glórias a Deus. E quando Deus manda anjo, irmão, porque tem trabalho para fazer na terra, Deus anjo, ele dá ordem a nosso respeito. Ai, ele mandou anjo, não é só um, não. A igreja está cheia de anjo, está cheia de anjo, porque aquele que é maior do que o anjo está aqui, adorado, glorificado. Coloca de pé, igreja de pé, e dá uma bonita salva de palmas.
valente. Você é valente. Você é. Quantas lutas você já enfrentou? Olha quanto Deus já te deu. Por que se prostrar agora? Por que entregar as armas justamente agora que Deus está com a bandeja de bênção para te entregar, Juliana e Eduardo? Deus mandou esse anjo aqui para falar com vocês. Eu não escolhi esse endereço somente por escolher, eu escolhi exatamente pela vida de vocês. Olha o quanto eu amo vocês, olha o quanto o meu projeto é grande na vida de vocês. Olha, os medianitas colheram tudo, o medianita veio e comeu tudo que eu dei, mas é tempo de restituição, não precisa se esconder, vem para minha casa, me adora, me glorifica, porque que o inimigo tirou, eu vou entregar de volta, porque eu sou contigo, varão, e diz o Senhor dos Exércitos. Aplauda, 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 exalta, exalta, faz festa para ele, a ele, por ele, dele, são todas as coisas. Aleluia, Jesus. Você precisava de uma palavra. Glórias a Deus. Deus deu essa palavra para mim também aqui. Se o Senhor é conosco, não precisa mais nada. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor escolheu o Julião, escolheu você. Aleluia. O Senhor escolheu você, e aí você vai esconder? Você vai esconder? Você vai fazer como para se esconder dos medianitas? Vai ficar em casa? Vai ficar em frente, nada disso. O Senhor te levantou para você brilhar. Aleluia. Por isso que o diabo fica tão furioso quando você se levanta. Glória a Deus, aleluia. Porque o brilho que está em você é maior que a escuridão que está nele. Continua aplaudindo a Deus, porque Deus está aqui. A Ele, por Ele, são todas as coisas. Vamos fazer o levantamento das ofertas da casa de Deus. O Senhor é comigo, Senhor é com você, não pede mais sinal. Senhor, é o Senhor mesmo. Aleluia. 3 vezes, hein? Eu ponho o velo lá, então vai molhar. Você quer mais prova do que isso, Juliana e Eduardo? Deus colocou uma igreja, essa arca aqui está dentro da casa de vocês. Quer mais prova do que isso? Quer mais sinal do que isso? Você tem uma igreja dentro da sua casa? Aleluia. Isso significa que Deus está aqui. Deus está aqui de noite, de dia, por isso a fúria, por isso levante, mas o Senhor é com vocês, o Senhor é com vocês, porque vocês já venceram e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre o que Deus vai colocar na vida de vocês. Jesus. Não tem mais prova. Quantos queriam uma igreja na casa deles? Quantos queriam que essa arca que tivesse no endereço deles? Porque a arca de Deus traz vitória, traz bênção. Essa arca vai mudar a história dessa Vista Alegre. E vai ser através de você, vai ser através do Eduardo, vai ser através do Jonas, vai ser através da Inês, vai ser através do Dante, vai ser através de você. Deus escolheu você. Glória a Deus. O inimigo tem lutado. Não vai, fica em casa. Fica na cisterna, fica nas covas. Você vai sim. Porque Deus não chama covarde medroso. Covarde medroso, vai embora. Porque a obra de Deus é para valente. E você é valente do Senhor. Aleluia. Roubará o homem a Deus, igreja? Em que te roubamos?
Com a maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê, igreja? O dízimo é para quê? E depois? Diz o Senhor: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente. É com o nosso dízimo que a igreja é sustentada. Se você e eu negligenciar o dízimo, não tem como nós honrar o compromisso da igreja. Porque o dízimo e a oferta é bíblico. E Deus fala assim, Ele deu tudo para nós, Ele dá um emprego, Ele dá tudo para nós. E tudo que vier na nossa mão, faça igual Jacó. Tudo que o Senhor me der, Senhor, eu vou trazer a parte sua para alimentar a tua casa, porque essa igreja não é alimentada de bazar e nem cantina. Aqui você nunca vai ver nós ali vendendo salgado, vendendo comida. Aqui não. Essa igreja pentecostal Luz no Mundo, ela não trabalha com cantina e nem bazar. Ela abençoa, ela dá. Glórias a Deus. O que Deus coloca na nossa mão, nós abençoamos, nós honramos a obra, nós honramos aí as necessidades da igreja e dividimos. Glória a Deus. E Deus tem sustentado nós até aqui. Porque você e eu somos fiéis na obra de Deus. Amém? Então as irmãs vão louvar e nós vamos estar ofertando esses irmãos na casa do Senhor. Glórias a Deus. Deus santo e fiel. Rei dos reis. Eu estava ali atrás, gente, como que essa palavra estava falando comigo. Porque eu estava justamente perguntando, Senhor, por quê? De alguma semana para cá, tem passado algumas coisinhas, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E aí Deus me fez lembrar a oração que eu fiz. Que, às vezes, gente, no meio da caminhada, depois de muitos anos servindo ao Senhor, a gente se acomoda no modo de servir ao Senhor, e a gente acha que dá para continuar servindo do jeito que você está servindo, tá bom. Mas a gente tem que, às vezes, parar e fazer realmente a oração que eu fiz. Senhor, tem alguma coisa em mim que precisa ser mudada agora? O que é que o Senhor ainda tem que trabalhar em mim? E aí Deus vai permitir algumas lutas. E aí Deus me fez lembrar dessa oração ali. Por quê? Porque eu não estava entendendo por que está acontecendo algumas coisas, né? De uma semana para cá. E aí Deus vai fazer a gente lembrar. A gente orou. Agora tá passando luta porque Deus está querendo mexer naquela área. Então tem hora que a gente não entende, mas a gente precisa mudar e servir o Senhor do jeito dele, não do nosso jeito. Tem coisas em nós que a gente ainda precisa mudar, gente. E a gente precisa perguntar isso pro Senhor, porque às vezes a gente não enxerga. Verdade. Né? Então vamos adorar o nome do Senhor, porque Glória a Deus. Ele nos sustenta e Ele nos fortalece. Aleluia, Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer.
você permanecer Aleluia. no propósito que Deus te colocou, vocês. Aleluia, Jesus. Não vai precisar muito tempo, não. Você vai ver a sua filha pregando nesse culto. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus, Deus separou ela Glória a Deus. como profeta do Deus Altíssimo. Aleluia. E ela, na sua meninice, na sua inocência, Deus vai colocar palavras na boca dela neste lugar. Porque a palavra do profeta Joel diz que Deus vai levantar os nossos filhos. E a campanha que estamos fazendo aqui, a campanha de Joel, não vai demorar não. Porque Deus levantou ela como profeta dentro da sua casa. Deus vai levantar no meio da tua parentela. E eu quero te dizer, o primeiro campo missionário dela vai ser dentro do seu lar. Muitos vão ficar boca aberta como Deus usa. E vão vir e vai querer acompanhar. E o nome do Senhor vai ser glorificado sobre o céu, Juliana, sobre a tua casa, sobre a vida de vocês dois. Olha, Deus manda falar para você, fica firme. Não olha para a situação, não olha para o levante. Olha para mim, adora a mim, glorifica a mim. Marcha vocês dois, e deixa que o resto eu faço por vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aplauda Deus, Deus está na casa, Deus está na casa. Todo poderoso Deus! Glória! Vamos orar aqui pela tua live. Senhor, está aqui tua filha. Tão amorosamente ela aceitou o convite de Jesus. Abriu o pergaminho da verdade. Revela-nos a tua vontade. Revela-nos, ó Deus, porque o Senhor já revelou no coração da tua filha. E que possamos sair dessa noite, ó Deus, fazendo festa. E dizendo grandes coisas fez o Senhor por nós nesta noite. Por isto há alegria no nosso coração. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Deus Santo, Deus forte. Senhor, abençoa. Glórias a Eu Deus. cumprimento a igreja na santa paz do Senhor, amém? Amém. Maravilhas, né, irmãos? Se não tivesse que ter palavra, nós já sairíamos daqui alimentados, né? Amém? Que a presença do Senhor neste lugar é real. É verdade, Deus. Amém, Jesus? Sem mais demoras, vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias 18. Deus é fiel. Deus é fiel. Louvado seja Jesus. Deus, mistério de Jeová. Amém? Glória a Deus. O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na minha mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Pai. Irmãos,
a palavra, o Senhor falou comigo em todo o tempo aqui nessa igreja hoje, nos louvores, nos salmos, em tudo aquilo que foi falado. E por último, na palavra da pastora. O Senhor, Ele é fiel. Quando a irmã me chamou para estar pregando, o Senhor me deu essa palavra. Aí eu falei, Senhor, mas essa palavra é muito difícil. A casa do oleiro. É, papai. Ela é uma palavra profunda. Muito profunda. Então, os irmãos, prestem atenção, não esqueçam do que eu li. Mas eu vou fazer uma referência ao artesão. Vocês conhecem os artesãos, né? Que trabalham com argila. Hoje a gente diz argila, mas lá, bem para trás, a gente dizia tabatinga, não é? Então, irmãos, o artesão, ele, para trabalhar o vaso, ele vai no local certo, ele escolhe o barro certo para ele poder trabalhar o vaso. Então, ele vem com esse vaso e ali, sentado na roda do oleiro, ele vai começar um processo de quê? De purificação com este barro. E qual é esse processo? Ele vai começar a limpar o barro. Ele vai tirar, porque ele pegou ele lá, naquele local, sujo. Não é verdade? Então ele vai começar a retirar as pedrinhas, as impurezas, as raízes, né, dos matinhos, que de onde ele retirou essa argila ou barro, seja o que for, ela vai passar por um processo. E aí ele vai, senta lá na roda do oleiro e começa o processo da purificação. E isso, irmãos, tem a ver, é uma comparação, tá? Que eu estou fazendo do oleiro, do vaso físico, e o oleiro, Senhor, eu e você, no espiritual. E ali sentado, ele trabalha. Ele vai trabalhando, vai purificando. E ali ficou pronto o vaso de argila, ou cerâmica, seja do que for. Mas tem um problema, irmãos. Se no momento que ele está ali trabalhando, desenhando, fazendo, porque a gente vê vasos com vários desenhos, né? Com várias moldurias. Se por acaso, queridos, esse barro cair, aconteceu um acidente ali, caiu, o que vocês acham? Vocês acham que o oleiro vai pegar aquele barro e vai jogar ele fora? Vocês acham? Não vai. Ele vai pegar o mesmo barro. Se ele sujou, ele vai limpar novamente. Ele vai voltar a fazer o mesmo processo. Ele vai limpar e vai voltar a sentar lá na roda e vai pedalar e vai trabalhar. Limpou. Se porventura ele colocou no forno, teve uma rachadura, ele vai quebrar novamente aquele vaso e vai fazer de novo o mesmo processo. Ele não vai descartar. Ele vai fazer de novo. Até que ele chegue à perfeição. Ele vai olhar, não tem nenhuma rachadura, não tem nenhuma pedrinha, não tem nenhuma resquíciozinho de raiz, de mato, de nada. Pronto. O vaso de cerâmica está pronto. Dali ele vai para o forno, ele vai sofrer aquele processo todinho e ele vai
pintar, ele vai envernizar, ele vai fazer do jeito que bem quiser e vai colocar para vender. Amém? Até aí estamos entendidos, né? Agora, vamos lá. Ficou pronto? Vai para a loja para ser vendido. Agora vamos lá. No primeiro versículo da Bíblia, até o 2. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Glórias a Deus. Aleluia. Agora vamos trazer para nós. Cristãos, queridos, não somos mercadorias. Somos escolhidos do Senhor. Mas somos também como barro. Glórias a Deus. Que tem que ser moldado, que tem que ser trabalhado, que tem que ser lapidado, que tem que ser aparado as arestas. Mas, irmã, é tão difícil. Sim, não é difícil não, não é fácil não. É difícil sim. É difícil você estar na presença do Senhor, irmãos. Na era em que nós estamos atravessando, é muito difícil ser crente hoje. Sabe por quê, queridos? Muitas igrejas estão trazendo o mundo para dentro dela. Estão. Tem nada a ver não. O que tem? Não tem nada a ver. É aí que é o perigo, queridos. Sabe por quê? Porque eu e você estamos vivendo uma zona de perigo. Nós estamos numa zona de perigo. Nós temos a proteção do Senhor. Como Deus criou o jardim do Éden e criou Adão. Adão tinha uma proteção, como eu e você temos. Mas se você titubear, se você cochilar, você vai cair, porque você está vivendo numa zona de perigo. Nós estamos, e nós somos o quê? Carne. Somos barro, que precisa ser moldado todos os dias. Todos os dias. Aquele que disser que eu sei, eu faço, eu aconteço, está errado. É verdade. Não sabemos nada, não fazemos nada. Aleluia! Somos totalmente dependentes daquele. Totalmente. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, na mão do oleiro, nós vamos. Reclamamos daqui, como a pastora falou. Porque é muito fácil, irmãos. A gente está na nossa zona de conforto, né? É tão bom a gente estar na nossa zona de conforto. Como hoje, um sábado, né? Friozinho. Você ficar na sua casa, comendo uma pipoca, né? Vendo uma televisão, ou liga lá no fast food e pede uma pizza. É muito bom, irmãos. Mas eu vou falar uma coisa para você. Na presença do Senhor é muito melhor. É muito melhor. Sabe por quê? Na presença do Senhor, você está sendo trabalhado, você está sendo tratado, você está sendo cuidado. Às vezes de coisas que você não imagina, que tem que ser tratada aqui dentro, que tem que ser retirado daqui de dentro, que tem que ser quebrado. Quebrado, sabe o que é quebrado? Esmiuçado. Tem que ser. Tá, irmão? Tem que ser. Tem coisas na vida da gente que a gente tem que aceitar. Que o Senhor Jesus entre e arranque e molde. É desse jeito que eu quero. É dessa forma que eu quero. É desse jeito que você vai me servir. É dessa maneira.
E muitas das vezes a gente murmura, a gente reclama, a gente desobedece. Mas aí o que acontece? O que a palavra diz? É melhor obedecer do que sacrificar. Mas muitas das vezes a gente prefere sacrificar. Por quê? Porque é mais fácil, não é, irmão? É mais fácil. Ah, vou lá nada, hoje é sábado, dia de igreja é domingo, terça-feira, vou lá nada, vou ficar quietinho aqui no meu canto, comer minha pizza, né? Comer minha pipoquinha. Eu trabalho a semana inteira, ainda tem uns que falam assim, eu trabalho a semana inteira, chego em casa tarde, estou cansado. Queridos, não se esqueça, o Senhor Jesus é sua primícia. Você foi chamado, você foi escolhido para ser servo, para servir. Glória Glória a Deus. Você foi chamado para servir. Se o filho do homem, que foi filho do homem, ele serviu. Ele lavou o pé dos discípulos. Então quem somos nós? Para dizer, ah não, depois eu vou no domingo, mas aí acontece uma probleminha, sabe? Porque nós somos barro e estamos num processo. Porque nós nunca deixamos de estar no processo. Verdade, aleluia. Nunca deixamos, irmãos. Às vezes a gente está num deserto, o irmão fala assim, ah, irmã, ora por mim, porque eu estou passando um vento, lá em casa está um vento, que está isso, que está aquilo. Queridos, é necessário. Pensa assim, pergunte para o Senhor, Senhor, o que está de errado? Me mostra. Aonde o Senhor quer que eu mude? O que é que está faltando? Aonde eu estou sendo falho contigo? Me mostra, Senhor. Glória a Deus. Não é você reclamar. Ah, aí você começa a enumerar para Deus. Ah, mas eu sou dizimista, fiel, eu sou ofertante, e eu oro pela madrugada, e eu faço isso, eu faço aquilo. Você começa a enumerar para o Senhor um monte de coisa, como se o Senhor não soubesse. Mas está falho. Se tem algo de errado, é porque tem algo que tem que ser consertado. Você tem que descer lá na casa do olheiro, lá na olaria, para o Senhor Jesus aparar essa aresta aqui, aparar essa daqui, moldar do jeitinho dele, colocar dentro da forminha que ele tem. Porque eu e você, cada um de nós, temos uma forma na mão do Senhor. E nós temos que caber dentro daquela forma. Não pode sair nem um pedacinho de pele pro lado de fora. Porque senão está errado. Se nós temos uma forma, nós temos que estar ali dentro daquele quadrado. Como diz hoje o jovem, né? Ah, cada um no seu quadrado. Então nós temos que estar... irmão, deixa eu graça. Mas o jovem não falou ali? Sai para lá, cada um no seu quadrado. Mas é verdade, irmãos. Cada um tem que estar dentro do seu quadrado. Aquele quadrado que o Senhor Jesus te colocou. Aquele quadrado que Ele quer que você permaneça, que você persevere. E esta noite, o Senhor vai transformar vasos aqui. Não sei quem, mas que o Senhor vai transformar vasos hoje. Aleluia. Se Ele tiver que quebrar, Ele vai quebrar. Se Ele tiver que levar lá na oraria, só para dar assim uma repaginada, Ele vai levar. Mas se Ele tiver que esmiuçar, amassar o barro, pegar, moldar, transformar, Ele vai fazer. Mas é para a honra e a glória dele. Porque Ele quer vaso de honra. Ele não quer vaso de desonra. Por isso tem que ter a transformação. Por isso que temos que aceitar, sermos transformados, quebrados.
para depois estarmos, ó, como a pastora mesmo disse, brilhando, sermos luz, sermos vasos, que por onde você passa, você exala o perfume do Senhor. Por onde você passar, você vai ser olhado. Nossa, tem algo diferente naquela pessoa, tem algo diferente naquele lá. O que será que ele tem? Ele não sabe, mas que tem. Quando você é um vaso trabalhado, um vaso moldado, que aceitou descer a olaria, que ouviu aquilo que o Senhor falou contigo, porque aqui Ele está dizendo, desça, porque hoje eu falarei contigo. Aleluia. Então, quando você ouve, os nossos ouvidos, Deus fez tudo perfeito. Somos um vaso perfeito. Mas nós temos que ser perfeitos nas mãos do Senhor. Primeira coisa, o que o Senhor requer de um vaso para que ele seja usado? Purificação, santificação, obediência. Gente, é muito difícil obedecer, não é? É muito difícil. Aí quando você está na luta, você fala assim, ai meu Deus, por que eu estou passando essa luta, Senhor? O que será? Não vem à sua memória que era para você fazer algo, que aquilo, o Espírito Santo falou ao teu ouvido, mas que às vezes você ouviu e fingiu que não ouviu. Porque acontece isso. O Espírito Santo fala e às vezes a gente não dá muita atenção, não dá muita bola. Mas ele falou. Aquilo ficou gravado. Está gravado. Então, vocês têm que ter muito cuidado. Porque a gente tem que estar ligado. A gente tem que ter intimidade com o Senhor. Porque a gente sem intimidade com o Senhor, você não consegue ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando. Você não consegue aceitar ser trabalhado, lapidado. Você murmura, você reclama. Cuidado com as vozes que vocês ouçam. Cuidado. Peça ao Espírito Santo de Deus uma coisa, uma palavrinha que é muito importante para o cristão. Discernimento de espírito. O cristão, ele tem que ter visão espiritual, ele tem que enxergar lá na frente, e ele tem que ter discernimento espiritual para diferenciar aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Por quê? Porque se ele não discernir, vai ficar no estreito. Ele vai ficar no estreito. Ele vai ouvir uma voz diferente. Aí ele vai ficar em dúvida. Mas será que é isso mesmo? Acho que eu estou ficando meio perturbado. Não é isso que eu estou escutando, não. Estou ou não estou? E a palavra aqui, ela não tem dúvida. Ela é sim, sim e não, não. Não podemos ter dúvida. Não podemos duvidar. A gente tem um exemplo na palavra. Filho de Ana, Samuel, né? Já rapazinho, era escolhido porque ele era promessa, né, do Senhor. Quando Ana subiu naquele monte lá, que ela se ajoelhou e derramou nos pés do Senhor e foi confundida pelo sacerdote Eli, que ela estava bêbada, mas era do Espírito Santo de Deus. Ela estava ali derramando. E o Espírito do Senhor fez um milagre em Ana. E ofereceu ele. Olha só, gente, que coisa. Ela queria tanto um filho. Olha só como é a vida do cristão. Ela desejou tanto um filho. O Senhor a abençoou. Mas o que ela fez? Ela deu Samuel para o Senhor. Ela deu. Dá para entender isso daí? Né? A gente fica meio que... Gente, eu quero tanto um filho. Embalar. Acompanhar. Né? É o meu pedacinho.
Mas aí eu fico um tempo só com ele, depois eu dou ele. Mas eu dei ele para quem? Para quem me deu. Eu não perdi, eu ganhei. Então, quando Samuel ouve a voz do Senhor, Samuel, o que Samuel faz? Samuel pensa que é o sacerdote Eli que está chamando por ele. Ele levanta e vai até ao quarto do sacerdote. O Senhor me chamou? Não, Samuel, não te chamei. Mas eu ouvi, não te chamei, Samuel, volte a dormir. Samuel retorna. Daí a pouco, Samuel levanta e faz a mesma coisa. E vai, não te chamei, volte a dormir. A terceira vez a mesma coisa. Então, queridos, aí o Eli, sacerdote Eli, instrui, quando você ouvir, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, fala, que o teu servo ouve. Aleluia. Então, queridos, se estamos ligados, se estamos conectados com o Senhor, quando você ouvir a voz do Senhor, o que é que você tem que dizer? Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, dispõe-te de mim. Aleluia. Se rasgue diante do Senhor, mas você tem que aprender a ouvir a voz do Senhor, para que você não entre em caminhos errados, para que você não se perca, porque somos vasos na mão do oleiro, e este oleiro é o Senhor Jesus Cristo, é o Todo-Poderoso, é aquele que cura, é aquele que salva e é aquele que liberta. Liberta de todas as coisas, de todo mal, de toda doença. Ele restaura. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Ele não mudou. Aleluia. Quem mudou foi quem? Foram nós. Nós é que mudamos. Nós é que às vezes impomos regras aqui, ó, no que está aqui. Por quê? Porque eu quero fazer do meu jeito. Eu acho que o do meu jeito tá bom. Eu acho que do meu jeito é o jeito que eu estou agradando ao Senhor. Mas estamos enganados, queridos. Não é dessa forma. E nós temos uma coisa muito importante que muitos não têm. E muitos dos cristãos, às vezes, comparam a vida do ímpio com a vida dele. Ah, mas eu estou passando tanta luta. Olha lá, fulano, olha que casa bonita, troca de carro todo ano, vai para a praia, viaja e vai para os restaurantes, come lagosta, come não sei o que, mas não sei o que, comida japonesa. E eu, Senhor, eu não tenho nada, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Queridos, preste atenção. O que você tem, ele não tem, com toda a riqueza que ele tem. Ele não tem a maior riqueza que eu e você temos, que é o Espírito Santo de Deus. Ele não tem. Ao invés de você comparar, mostre para ele, apresente para ele o Espírito Santo de Deus, a maior riqueza. Porque aquela riqueza que ele tem não vai levar ele a nada, a lugar nenhum. Agora, o que eu e você temos vai nos levar para a glória. Glória a Deus. Para a morada celestial. Olha só, como é importante nós termos o Espírito Santo. Olha só, nós temos um amigo, nós temos um ajudador, nós temos um conselheiro. Aleluia. Não é não? Nós temos um ser que nós podemos, lá quando nós estamos no nosso cantinho, porque eu creio que todo mundo aqui tem seu cantinho, né? Seu reservadinho lá, para você contar para o Senhor, né? Ai, Senhor, hoje eu passei isso, eu passei aquilo. Conversa, porque Ele é seu amigo.
E Ele é um amigo que não te decepciona. Se Ele disser para você, acalma, ainda não é a hora, ainda não chegou o momento, espera mais um pouquinho. Aí você vai ficar com aquele refrigério na sua alma, com aquele descanso, com aquela paz. Aprenda a conversar com o Espírito Santo. Quando você levantar pela manhã, quando você for fazer seu de jejum, puxa a cadeira e fala assim, Espírito Santo, vem tomar café comigo. Puxa a cadeira, porque Ele está ali, irmãos. Pode ter certeza, Ele vai estar ali. Você não está visualizando, mas Ele está ali. Ele está ali. Se você vai sair, Espírito Santo, vem comigo. Me leva até lá. Você tem um amigo, um consolador, em quem você pode confiar, em quem você pode chorar. Ele colhe as suas lágrimas e Ele te conforta. E quando você for como um vaso que desceu lá na olaria para ser trabalhado novamente, para ser moldado, você vai ter a dor. Porque nenhum processo, queridos, é sem dor. Não existe processo sem dor. O que aconteceu com o Filho do Homem Todo-Poderoso Jesus? Filho de Deus, quando Ele desceu as águas e se levantou, para onde Ele foi? Para o deserto. Não foi um processo de 40 dias e 40 noites? E não foi um processo de dor? Porque Satanás tentou Ele de todas as formas. Mas como Ele venceu? Na palavra. Aleluia. É a arma que o crente tem, a palavra. Essa é a arma que eu e você temos. Aleluia. A palavra diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, Jesus. É a arma que o cristão tem. Entendeu? É desse jeito. Então, quando você ouvir o Senhor falar, desça a casa do olheiro, que hoje eu falarei contigo, ouvirás a minha palavra, porque hoje eu preciso falar contigo. Desce, desce. Vai doer um pouquinho, mas lá na frente você vai ser um vaso de honra, um vaso de luz, um vaso que muitos vão querer aquela luz que você tem. E é a sua hora de apresentar ao outro que não conhece, não comparar o que o outro tem e o que você não tem, o que você come e o que o outro come, porque você tem do melhor dessa terra. Você tem do melhor, você desfruta do melhor, mas basta você estar no centro da vontade do Todo-Poderoso. Amém? Esta é a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado, né, irmão? Glórias a Deus. Deus é fiel na nossa vida, é fiel na vida do povo que chama pelo nome dele nesse lugar. Chegou atrasado. Ela chegou no amém. Eita, bem. Amém, irmão? Vamos colocar de pé, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Mesmo com a dificuldade, não fica na cisterna. Não fique em copa, porque não é a sua morada. Glórias a Deus. Deus quer você malhando trigo. Deus quer você fazendo a obra. Porque Ele já te deu o sinal. O sinal é esse coração fervendo, esse desejo de vir para a casa de Deus.
Porque quando nós não temos vontade de vir para cá de Deus, é porque falta a presença de Deus na nossa vida. É verdade. Então, a presença de Deus, ela nos faz vencer, conquistar, permanecer, ser mais que vitorioso. Amém? Amém. Amém. Chegou no amém. Amém. Ela veio pro amém. A glória de Deus. Glória a Deus. Amanhã é domingo, tem a ceia lá na igreja. Nós vamos para o monte 8 horas da manhã. E à noite, e nós vamos fazer um momento de comunhão, de partilha, que é a ceia do Senhor. Você está convidado. E terça-feira nós vamos trazer a ceia. Para quem não pôde participar lá da igreja, nós vamos trazer aqui na igreja, né, a ceia do Senhor para os irmãos participar também. Amém, irmão? Faça uma coxinha na mão, que o Senhor te abençoe e te guarda, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Bom em paz, irmão. Tenha paz. Amém? Amém. O Senhor deu um final de semana de vitória, de bênção, de conquista. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. E até terça-feira aqui e domingo lá. Amém? Para a glória de Deus. Se determinado em nome de Jesus.